Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em sua casa, em seu trabalho, onde você estiver nos assistindo neste momento, através do canal 14, em Recife e região metropolitana e pelas nossas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também em todo o Brasil e no mundo através do canal do YouTube Rede Brasil Oficial e em formato de podcast no Spotify na Rede Brasil. Hoje estudaremos a última lição deste trimestre com o título A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Foi missionário, foi filho de missionário na missão, foi missionário ali na África do Sul e é vice-coordenador do departamento de adolescentes aqui, que coopera ali junto com o pastor Sérgio, ajudando o nosso pastor Pátio, o evangelista Sóstenes. É um prazer tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Nath Jackson, a paz do Senhor a todos os irmãos, e é uma satisfação estar de volta a este belo programa, a fim de participar para a glória do Senhor Jesus. E conosco também o evangelista Jonathan Lucena, parte irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nath Jackson. E o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, a parte irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Nesta lição definiremos a palavra amizade. Estudaremos a relação da amizade entre Jesus e a família de Marta, Maria e Lázaro. Destacaremos que o afeto com Jesus estimula a afeição entre os membros da família. Veremos as influências abençoadoras na vida cotidiana de quem cultiva este apego. E, por fim, traremos o exemplo da família de Lázaro como uma imagem de amizade que a nossa família pode desfrutar com Jesus nos dias de hoje. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia, por gentileza, ler para nós o texto áureo? Pois não, pastor. O texto áureo nos diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João, capítulo 11 e o versículo de número 5. Evangelista Lucena, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática diz o seguinte: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro deles, explicar a vida social de Jesus, elencar os frutos da amizade com Jesus e o último objetivo, ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42, e João, capítulo 11, versículos 5 e 11. Acompanhe conosco. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ora, Jesus amava Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Assim falou e, depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Queridos irmãos, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 13ª lição de nosso trimestre, que tem como título A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. E semana passada nós estivemos estudando a lição 12, que teve como título Criando Filhos Saudáveis. E aquela lição esteve baseada na família de Jesus. E naquela lição nós pudemos aprender que Jesus teve uma infância normal,
Pudemos também aprender a partir dos evangelhos sobre o desenvolvimento da vida de Jesus e também aprendermos sobre o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus e a aplicação e a família de Jesus como modelo, né, de onde extraímos diversas lições para a nossa família hoje. E hoje estamos concluindo o nosso trimestre, a 13ª lição. Já está deixando saudade, né? Estivemos durante esse trimestre mergulhado aí nas famílias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Da lição 1 à lição 10, estivemos estudando famílias do Antigo Testamento. Da lição 11 à lição 13, famílias do Novo Testamento. E cremos piamente que durante esse trimestre Deus se utilizou destas abordagens para ministrar as famílias, para fortalecer as famílias, para edificar, para juntar, porque este é o propósito para o qual nos debruçamos sobre estes assuntos, para aprendermos sobre a palavra de Deus, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre a família cristã, bem como lidar com esses conflitos, né, de relacionamento que aprendemos durante todo esse trimestre. Esta semana nós estaremos estudando sobre Jesus e uma família especial, uma família que a Bíblia destaca, que é a família de Marta, composta de Marta, Maria e Lázaro, e vamos, a partir deste recorte histórico, ver as lições que a Bíblia nos traz sobre este relacionamento. Semana passada aprendemos sobre a família de Jesus em si, e agora nós vamos aprender sobre Jesus se relacionando com as famílias. Então, já que estamos na 13ª lição, no final do trimestre, é uma excelente oportunidade para você, professor, fazer uma revisão do conteúdo com a sala. Reserve pelo menos aí, se você dispõe de 1 hora de exposição em sala de aula, reserve pelo menos aí uns 5 minutos na introdução desta lição para dar uma breve revisão da primeira lição até essa 13ª lição, para mostrar de que os conteúdos estão interrelacionados, não são lições que se estudam isoladamente, não, de forma alguma, mas há uma linha lógica que vai costurando todos os assuntos durante todo esse trimestre e que tem como finalidade trazer contribuições para o nosso crescimento espiritual. Então é importante que você, professor, dê uma revisão, faça uma revisão da lição 1 à lição 12, né, em termos mais ou menos de 5 minutos, também tomar cuidado para não tomar, senão você não aborda a lição 13, e feche esta lição, né, com chave de ouro, mas não esqueça de dar uma revisão lá em sua caderneta, verificar os alunos que andaram faltando durante esse trimestre, ligue para esses alunos, organize uma equipe de visita para ir na casa desses alunos. É importante que possamos exercer este sacerdócio maravilhoso que é este ministério do ensino que Deus dá a cada um de nós como cooperadores na escola bíblica dominical. Exerçamos com excelência, não apenas transmitindo conteúdo em sala de aula, mas, acima de tudo, fazendo como Jesus, né? Cuidando das famílias, indo atrás. Veja que Jesus foi visitar. Então, é uma excelente oportunidade para que, nesse final de trimestre, dê uma checagem lá em sua lição, veja, ou em sua caderneta, melhor dizendo, veja quais são os alunos que faltaram, organize, ligue, vá atrás, para que no início do próximo trimestre, todos possamos estar juntos ali na escola dominical, aprendendo a palavra do Senhor. E, Evangelista Sóstenes, estamos concluindo o trimestre, o tema A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. Eu acho que nada mais sugestivo do que mostrar ou concluir o trimestre. Eu acho que foi bem inteligente do pastor Elienay, mostrar a amizade de Jesus com a família de Betânia como paradigma para nosso relacionamento, o relacionamento da família cristã com o próprio Jesus. Exatamente, pastor. É interessante esta construção, sendo
concluída desta forma, porque vamos perceber o Cristo como sendo um Deus pessoal, onde ele se relaciona com os seus servos, com seus amigos, com os seus irmãos, e com todos aqueles que, de alguma forma, se aproximam dele. Então, em outras religiões, nós vamos perceber um Deus impessoal. E, neste caso, nós iremos perceber esse Deus que se relaciona com cada um. E aí é necessário que nós estejamos percebendo essa pessoalidade dele e essas relações que ele vai estabelecer justamente com aqueles que se aproximam dele. No caso, muito clássico que nós temos nas Escrituras é justamente o exemplo de Marta, Maria e Lázaro, que são um exemplo de pessoas que Jesus interagiu, se aproximou deles e esteve hospedado com eles, chorou com eles, se alegrou com eles. Então, existe todo um enredo histórico que vai nos apresentar justamente este relacionamento da parte do Senhor Jesus. E o que eu acho interessante, ministro, é que, por exemplo, o tema da lição, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Que às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não tenho amigos, a gente não tem que ter amigos, ninguém tem amigos, a minha amizade é Jesus, direto é eu e Deus e eu. Só que a gente percebe que Jesus humanizado, o Deus humanizado, dentro das relações sociais, ele teve também essa característica. Claro, tinha os discípulos, dos discípulos tinha os 3 mais íntimos, dos 3 mais íntimos havia um mais íntimo que era João, mas fora do contexto ali dos discípulos, Jesus tinha um relacionamento com esta família e pelo menos que o texto mostra é que esta amizade era bastante saudável. Exatamente, pastor. Considerando um texto de Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O verso 2 diz que esta união é como óleo precioso. E o verso 3 vai dizer que esta união também é como o orvalho do Monte Hermon. Então percebemos que Deus apresenta a unidade para o seu povo, respeitando a composição química do óleo e a composição química da água, percebendo que há uma diversidade entre água e óleo, e nós sabemos que não se mistura. Mas a Bíblia em nenhum momento está apresentando uma mistura, mas está apresentando uma unidade. Então é possível sim. E Jesus, nós percebemos que Jesus leva isto para os seus relacionamentos, respeitando os limites de cada um, porém preservando a cordialidade com o respeito cultural que a época exigia entre o tratamento interpessoal com mulheres, com casados, com mestres. Jesus é um exemplo claro de relacionamento interpessoal para todos nós. Evangelista Lucena, a amizade de Jesus com uma família. Eu queria pedir a próxima tela, por favor. Nós temos aí uma definição exegética e bíblica do termo amizade. O senhor poderia, por favor, ler e comentar alguma coisa para a gente? Pois não, pastor. É importante, não é, como sempre tem sido feito aqui nos comentários da lição, partir dessa palavra que vai ser uma palavra-chave e, inclusive, o próprio comentarista na lição destaca essa palavra, que é a palavra amizade, que, a propósito, nos dias atuais está bem distorcida. E alguém já disse que uma das estratégias de Satanás hoje é exatamente esvaziar o sentido bíblico de determinadas palavras para trazer confusão e distorções do que a Bíblia de fato ensina. Em relação à amizade, por exemplo, o dicionarista Antônio Wise, ele vai dizer em seu dicionário de que a amizade pode ser entendida da seguinte forma: é um sentimento de grande afeição, de simpatia por alguém, atitude ou gesto de benevolência, de complacência. No Novo Testamento, pastor, na verdade, no Antigo Testamento já aparece uma palavra chamada avabá, ou um termo avabá, que traz basicamente o mesmo significado. É o amor de uma pessoa para com outra. E já traz uma conotação do que é uma verdadeira amizade. É fundamentado no respeito, na consideração, no amor. Não é? A amizade está entrelaçada, à luz do Antigo Testamento, nessa virtude. É o amor entre amigos. E essa expressão avabá aparece em Provérbios 17, versículo de número 9, quando é dito que a verdadeira amizade traz, não só a necessidade de companheirismo, mas quando a necessidade também de trazer correção. Uma vez que há o amor, também há essa correção, o cuidado,
a consideração. No Novo Testamento é destacado aqui a palavra filia, não é? Que traz a ideia, ou está relacionado a philos, que é amigo, que é uma outra palavra que vai ser destacada também. Em Tiago 4:4, essa palavra filia é traduzida por amizade, destacando de que o crente, o servo de Deus, não deve ter amizade com o mundo. É o próprio apóstolo Tiago que faz menção a isso. E lá é traduzido por amizade do mundo, trazendo um sentido negativo, ou com quem o crente não pode ter amizade. Envolve a ideia de amar, como também ser amado, que também o apóstolo João faz destaque em relação a essa amizade que não deve ser nutrida, em João capítulo 15, versículo 19, dizendo que se o mundo nos amasse, é porque se amássemos o mundo amaria também os que eram seus. Então, a definição dessas duas palavras, de forma exegética e bíblica, deve ter um destaque, como o senhor disse, nos primeiros minutos de aula, para facilitar o entendimento do que a Bíblia diz a respeito de amizade. A amizade é mais do que conhecimento, mais do que sentar do lado. Traz a ideia de um sentimento altruísta, de companheirismo, tanto para auxiliar quando há uma necessidade, em todos os aspectos, como também para corrigir. A Bíblia vai dizer, pastor, que existem vários tipos de amizade. E, rapidamente aqui, primeiro, amizades que devem ser evitadas. Já mencionamos Tiago 4:4, que é a amizade com o mundo, e pode ser adicionado também em 1 de João, capítulo 2, versículo de número 15, a amizade com as riquezas, pessoas que vivem um relacionamento tão materialista, tão estreito, que são mais amigos dos bens materiais do que propriamente com as pessoas que estão à sua volta. Isso está em Mateus 6:24. A Bíblia vai dizer do cuidado que se deve ter quanto às falsas amizades. Isso está em Provérbios 19, versículo de número 4. Também Jó, capítulo 6, versículo 14 e 27. Como também, pastor, para finalizar esta minha fala, a Bíblia também incentiva as amizades corretas que devem ser nutridas, trazendo, por exemplo, um dos grandes exemplos do Antigo Testamento de amigos, Jonatas e Davi, não é? Que ali é um paradigma, uma referência de uma verdadeira amizade que coloca o interesse dos outros, ou do outro, do amigo, em relação aos seus próprios interesses, como fez Jonatas em relação a Davi e vice-versa. E, sobretudo, que é o que vai ser tratado na lição, que é a amizade com Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 7, e João, capítulo 15, versículo de número 15. São textos que trazem a início essas informações do que é ou o que significa a palavra amizade, quanto à etimologia da sua palavra, o sentido bíblico e, sobretudo, os seus desdobramentos, que a Bíblia também faz menção. Ainda, irmão Jonas, antes mesmo de entrarmos no tópico da lição, eu queria pedir a próxima tela a definição etimológica do termo amigo. Falamos de amizade, vamos agora falar da definição do termo amigo. O senhor poderia, por favor, ler e comentar? Sim, senhor pastor. A definição etimológica do termo amigo está baseado justamente da língua latina, né? O termo amizade do latim, ou amicus, se deriva justamente da palavra amores, que é o mesmo que amar. O amigo, segundo a definição do dicionarista Roais, é aquele que ama, que demonstra afeto, amizade, afeição, benevolência para alguém, aquele que é ligado a outro, apreciador, aquele que ampara, que defende, amável, amante, partidário, camarada, companheiro. Antes da gente terminar de ler, tem algumas coisas que é bem interessante pontuar nessa definição do dicionário Roais, que diz o seguinte: tem várias palavras que eles colocam aí em torno justamente daquilo que é realmente amizade. Mas nós temos a palavra afeição e tem uma palavra também de defende, aquele que defende. Então, amigo é aquele que, além de ser afeiçoado pelo outro, é aquele que também que defende, é aquele também que ampara, é aquele também que é benevolente. E, claro, como o termo está sendo utilizado no singular, eu não tenho somente um amigo, eu posso ter vários amigos também. Então, amigo significa isso, benevolência, aquele que ampara, aquele que defende, aquele que está junto. Não é à toa que a palavra amigo ou amicus, né, que é justamente do latim, vem da mesma raiz de amores, quer dizer, amigo significa, na verdade, amor. Agora, é claro, né, está falando de amor no sentido de proteção. Isso pode ser ampliado mais ainda, principalmente dentro do ambiente familiar. Quem é o melhor amigo realmente de um homem? É a sua esposa. Quem é o melhor amigo, na verdade, do seu filho? É o pai e o próprio filho que são amigos entre si. Caminhando mais um pouco na definição, diz assim: a amizade é uma relação afetiva entre duas ou mais pessoas,
em sentido amplo, é um relacionamento humano que envolve conhecimento mútuo, afeição, lealdade, sentimento de grande afeição e uma palavra que se destaca, fidelidade, simpatia, apreço entre pessoas. É o relacionamento que as pessoas têm de fato por outra, que possui um sentimento de proteção. É bom mencionar Provérbio capítulo 17, versículo 17, que diz o seguinte: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Talvez um versículo chave, que diz assim, ama em todo tempo, porque nós temos os amigos, vamos dizer assim, de verão, né? São passageiros, são amigos em determinado momento, mas não são amigos nas situações ruins. E a Bíblia diz, olha, o amigo verdadeiro ama você em todo o tempo, em todas as situações, porque na angústia nasce o irmão. São tudo palavras correlatas, né? Amigo, irmãos, amores. Mas para chegar nesse aprofundamento, pastor, tem uma palavra também que se destaca, confiança. Não existe amizade sem antes ter uma confiança mútua justamente entre o outro. Então, eu acho interessante Provérbios 17, que diz assim, o amigo ama em todo tempo e na angústia nasce um irmão. A sensação que nos dá é que o irmão aí, nesse contexto, parece ser um aprofundamento assim, da relação, né? Porque em todo tempo nasce o amigo ama em todo tempo e na angústia nasce um irmão, quer dizer, uma relação muito mais íntima. Embora que o termo tanto amigo, como o senhor já falou, tanto amigo como irmão podem ser usados no sentido intercalado, né? Você tem amigos passageiros, você tem pessoas que nutrem uma certa amizade, existe também dentro da amizade níveis de amizade, né? Eu sempre comparo, ministro Sóstenes, com a amizade com vários círculos, né? Círculos maiores e menores, todos um dentro do outro, né? Então, quanto mais intimidade, mais próximo do centro do círculo. Quanto menos intimidade, mais distante do círculo. Mas aquele círculo é o círculo da amizade. Então, há pessoas, por exemplo, amigos nossos que nós gozamos de uma determinada confissão. Existem coisas, segredos que são compartilhados. Já existem amigos que a gente sai para, por exemplo, para ir para um restaurante. Esses estão no ciclo da nossa amizade, quando tem a comemoração, estão no ciclo da nossa amizade. Já tem amigos que são mais íntimos que esses amigos, que eles frequentam nossa casa. Frequentam, vamos assim dizer, a sala da nossa casa. E existem amigos ainda que são mais íntimos, que além da sala, têm a liberdade de ir na cozinha, de abrir a geladeira, porque são muito mais íntimos. Então, mesmo o conceito de amizade, mas na prática a gente percebe que existem níveis de acesso. Vamos usar uma linguagem do mundo cibernético agora, né? Senhas de acesso. Você tem uma senha, você está em uma grande empresa, você está em determinada função, então você tem uma senha que acessa só determinados estágios daquele sistema. Mas tem outra senha, o que está acima, tem acesso a outros departamentos que você não tem. Então, o que está acima já tem uma senha que é maior. E assim eu comparo as amizades, né? Elas têm, quanto mais afinidade, quanto mais profundidade, quanto mais afeição, maior é o poder de acesso à nossa vida e à intimidade. É verdade, pastor. O próprio Jesus teve esse tipo de relacionamento interpessoal, onde ele falava com uma multidão, ele tinha acesso a essa multidão, a qual ele tinha liberdade até para fazer refeições, mas tem um outro grupo menor, que são os 12, e depois esse grupo, como o senhor já bem disse, resume-se a 3, e depois João, que reclina-se sobre o seu ombro, sobre o seu peito. Então, o próprio Jesus teve essas esferas de relacionamento, e o nosso comentário da superintendência cita um versículo que eu achei bastante interessante. Eu gostaria de ler aqui, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 1, e o verso de número 26, quando nós vemos a seguinte declaração: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres.
O relacionamento de amizade existente entre Jonatas e Davi, ele é declarado aqui na palavra de Deus de uma maneira formidável. Infelizmente, já bem disse aqui o evangelista Lucena, que atualmente existe uma proposta para o esvaziamento dos sentidos das palavras. Porém, se nós respeitarmos aqui as questões culturais, antropológicas, no caso, né, do texto bíblico, a gente vai respeitar os códigos éticos e os valores morais existentes. O código ético aqui, no caso, é de que o relacionamento vai exigir cumplicidade, o relacionamento de amizade vai exigir companheirismo, e neste código ético vai ser apresentado também valores morais. E que valores morais são esses? Assim como o marido protege a sua esposa, ele está dizendo que um amigo protege o outro. Assim como o amor deste homem, não no sentido afetuoso só da palavra, no sentido de um sentimento, mas o amor como uma responsabilidade de proteger, de prover, de cuidar. Então, ele está dizendo que o amor que ele tinha um para com o outro era um amor semelhante e até superior, pela proteção, pelo cuidado, pela provisão de um para com o outro, pela confidência. Então, essa esfera de relacionamento é possível existir nos dias atuais, tal como a Bíblia diz. Não, e aqui faço uma consideração de um determinado sociólogo fazendo uma análise do contexto atual, ele diz que às vezes a pessoa vai na internet e nas redes sociais conseguem 500 amigos, 500 seguidores, mas na vida real ele não tem uma pessoa. Nós precisamos ter uma equiparação real de acordo com a Bíblia. Amigos não que simplesmente acompanham as nossas fotos. Amigos não que simplesmente colocam like para curtir uma postagem que fazemos, mas pessoas de confidência, pessoas que nos carregam na hora das aflições. Existem, são possíveis e são reais conforme as Escrituras Sagradas. E o senhor abriu uma porta aqui que eu acho que a gente vai explorar essa questão da amizade de redes sociais. Acho que é uma porta excelente. Mas como era a vida social de Jesus? E como era a família de Marta? E este relacionamento, o que marcava esse relacionamento? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta oportunidade estudando a 13ª lição, que tem como título A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. E ficamos neste bloco de comentar sobre o primeiro tópico de nossa lição. Vamos já chamar o primeiro tópico, a vida social de Jesus. Jesus foi um ser social, uma casa hospedeira. Jesus foi recebido por essa família. Evangelista Lucena, nesse tópico 1, diz assim, subtópico 1 diz, Jesus foi um ser social, criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré. Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. Então, a partir da vida de Jesus, né? Vamos falar aqui da vida de Jesus, que na verdade é uma revisão da lição passada. Então, a partir da vida de Jesus, ele teve uma vida socialmente saudável, mostrando que, diferentemente do que algumas pessoas, até ao longo da história, ou melhor, até no mesmo primeiro século, né, você tinha os chamados essênios, que eram judeus que viviam no deserto porque não podiam se misturar, porque a sociedade estava corrompida, depravada, não reconheciam o templo, não reconheciam todo o sistema religioso, porque a sociedade estava debaixo do pecado e eles estavam no deserto se purificando, se santificando para esperar a vinda do Messias. Jesus, na contramão desse equívoco teológico de santidade, equívoco teológico de pureza, Jesus viveu no meio de uma sociedade corrompida. Jesus viveu no meio de uma sociedade que está debaixo de pecado, e mesmo assim Jesus
conseguiu manter relações saudáveis dentro da sociedade. Isso mostra que, como cristãos, precisamos ter amizades. E aí, amizades não só do nosso círculo cristão, porque como é que vamos ganhar pessoas para Jesus? Como é que vamos evangelizar outras pessoas se de repente só mantemos amizade ou só nos relacionamos com pessoas, vamos assim dizer, da própria igreja? Então, é importante que, por exemplo, se eu como cristão trabalho numa empresa, eu tenho que manter relações sociais, independentemente do credo da pessoa com quem eu estou trabalhando, o que ela acredita, o que ela pensa, porque nós somos chamados por Deus para sermos luz para o mundo. E luz tem que brilhar onde? A luz só brilha em meio às trevas. Então, a lição já inicia mostrando que Jesus, como qualquer ser humano, ele teve uma vida social sadia, ele teve um leque de amizades, teve uma profissão, e como profissão, tudo o que a Bíblia diz aconteceu, mas nem tudo que aconteceu a Bíblia diz, vamos assim dizer, como estudamos semana passada, Marcos 6:3, mostra ele identificado como filho do carpinteiro, como o autor diz, que ele aprendeu a profissão de seu pai. Então Jesus, independentemente, ele tinha que se relacionar com a sociedade, se entendermos que após a morte do seu pai, que a Bíblia não fala mais sobre José, teve que assumir o ofício, o sustento da casa e o sustento por meio do exercício da profissão. Logo, ele teve que se relacionar com todos na sociedade. Exatamente, pastor. E esse aspecto sociável de Jesus foi uma quebra de conceitos, de paradigma, que chamou a atenção por onde ele passava. Na fala inicial, o senhor fez menção de pessoas que parecem que acham impossíveis de ter amizades na atualidade, ou se vangloriam por dizerem de não se relacionarem socialmente como se fosse isso símbolo de santidade, o que não tem nada a ver. O Deus pessoal, que o evangelista Sóstenes fez menção inicialmente, esse se materializou, se encarnou e viveu entre os homens, é o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer de que, além desse período que foi descrito, que a Bíblia não traz informações, mas se empreende do texto, principalmente na sua juventude, adolescência, que teve uma convivência normal, quando inicia o seu ministério, ele também tem essa sensibilidade. Quando, por exemplo, inicia o seu ministério terreno, exatamente operando um milagre em meio à família, que o convidou para participar de um casamento. O que é isso, se não vida social? Tanto é fato que, no decorrer do seu trajeto, 3 anos e meio, como diz a Bíblia, ele não tinha dificuldades, por exemplo, de entrar numa aldeia, de entrar numa casa, independente da circunstância, independente de quem era o proprietário, a vida moral daquela pessoa, claro, como o senhor destacou, sem compactuar com os erros, mas que estava acessível. Isso é um diferencial. A palavra de Deus vai dizer, por exemplo, que isso chocou a tal ponto que ele próprio chegou a usar uma palavra bem enfática, que se está em Lucas capítulo 7, versículo 34, é como se Jesus estivesse para os críticos dizendo assim: decida o que é que vocês querem, porque vocês olham para João Batista, que tinha uma forma social diferenciada, abdicando de alguns comportamentos estabelecidos pela sociedade, e vocês dizem que ele tem demônio. Aí no caso, ele está fazendo a referência, não é? Por eu estar acessível, estando a pregar a palavra aos publicanos, aos pecadores, vocês dizem que eu estou errando também. Então, isso mostra que ele tinha essa vida social. É bom lembrarmos, pastor, que em Lucas 15, aquelas parábolas contadas, uma história descrita em 3 aspectos, foi exatamente uma crítica, porque ele estava entre os pecadores, não para compactuar ou para reproduzir o seu comportamento, pelo contrário, mas levá-los à verdade, a levá-los ao Deus Pai. E isso é interessante ser destacado, porque um Deus que é autoexistente, que não precisa de nada nem de ninguém, mas quando humaniza-se, porque ele próprio diz: quem vê a mim vê o Pai, não é? Quem está olhando para Jesus está olhando para a essência divina, ele é Deus, e ele sempre se relacionando. O que vai acontecer, independente de status social, independente da condição moral da pessoa, porque ele vai tanto ao rico como ao pobre, seja na capital, ou seja, numa aldeia pequena, que é o que é descrito na lição, mostrando de que ele está acessível a todas as pessoas. Então, finalizando, podemos aprender com ele, claro, que não é de se estranhar e não há incompatibilidade nenhuma de ser cristão
e de ter uma vida social. E eu não estou aqui considerando questões de personalidade. Tem pessoas que têm mais facilidade de se comunicar, tem outras que nem tanto, mas tanto uma como outra, principalmente os que são cristãos, não podem, pela sua fé, impor barreiras para se relacionar com as pessoas, porque caso contrário, vai ter que deixar de viver. Porque, inevitavelmente, no trabalho, na família, na igreja, na rua, aonde vivemos, temos que ter contato com as pessoas e, sobretudo, levá-las a Cristo. E o senhor tocou num ponto que eu acho interessante, é que, por exemplo, existem pessoas mais extrovertidas, elas têm uma facilidade maior de fazer amizades. De repente, chega num ambiente que não conhece ninguém, daqui a pouco já está conhecendo, já quer se relacionando. Pessoas mais introvertidas, às vezes, elas têm que ser conquistadas. Tem que ser conquistadas porque a pessoa não toma a iniciativa, chega num ambiente estranho, não toma a iniciativa de falar com ninguém e, às vezes, a introvertida, às vezes, é conceituada como sendo arrogante, orgulhosa, mas não é porque ela é introvertida. Já o extrovertido chega fazendo amizade com todo mundo, e a pessoa diz, rapaz, a gente parece que conhece aquela pessoa há muito tempo, mas é justamente essa característica que eu achei fantástico o senhor ter feito esse recorte cirúrgico, porque as pessoas às vezes fazem essa confusão quando fala de amizade e não atentam para essa questão. Irmão Jonas, o irmão evangelista Lucena falou uma coisa interessante que me fez lembrar uma história na minha época de adolescente, né? Essa questão do relacionamento, né? Temos que nos relacionar, não podemos, a partir da fé, dizer assim, que eu não posso me relacionar e fazer como os essênios, né? Viver completamente isolado da sociedade. E eu lembro, na minha época de adolescente, que eu ouvi uma história, né, de que uma determinada pessoa disse assim, olha, o crente não pode participar de festa nenhuma, o crente não pode ir para casamento, o crente não pode participar dessas coisas, porque Jesus era sério, as coisas de Deus são sérias e o crente não pode participar. Aí o irmão disse assim, mas meu irmão, não diga isso não. Não digo isso não, porque Jesus foi para um casamento. Ele disse, Jesus foi? Foi. Jesus foi, mas não deveria ter ido. Entendeu? Quer dizer, a justiça dele está tão acima que não permite nem que Jesus tenha a liberdade de fazer o que fez. Então, é importante que se tenha esse equilíbrio, né? Porque como cristãos, fomos colocados no mundo para brilhar, para servir de testemunho e levar as pessoas a Cristo. E, aliás, o apóstolo Paulo deixa claro em Coríntios e que o ministério dado à igreja é o ministério da reconciliação. Então, uma coisa é conviver, uma coisa é ter amizade e outra coisa é participar das obras. Porque tem pessoas que dizem, não, ter amizade é participar das obras que ele faz. Não, há uma diferença. Eu posso ter amizade com fulano sem participar, se ele não é crente, não comunga da mesma fé, sem participar das obras de fulano. E ao contrário, eu vou ser uma luz que devo influenciar fulano para que fulano possa vir a Cristo, tomar sua decisão a Cristo e passar a servir ao Senhor. Com certeza, pastor. Acho que fazer essa diferenciação é muito importante, porque ser amigo do outro não significa aceitar tudo do outro, inclusive seus erros. Mal educação, não quer significar. Existe uma separação. Quando a gente falou aqui de afeição, de proteção, no caso de defender, está se falando justamente naquele amigo que quer o bem do outro. E muitas vezes o bem do outro não é somente encobrindo o erro, é simplesmente chegando e sendo sincero dentro da possibilidade que for, sem estragar aquela amizade. Então, isso tem que ficar muito bem claro. E o fato de ser crente não exclui a gente de dentro de uma sociedade, de jeito nenhum. O fato de ser crente, por outro lado, a gente tem que estar dentro da sociedade, mas estar como luz, porque muitas pessoas só veem ao Evangelho por intermédio realmente de crentes. A gente tem vários testemunhos aí que teve pessoas que só entraram numa igreja evangélica por causa de um amigo crente. Porque se você chega e entrega uma literatura, se vai para a televisão, se vai para o YouTube, ele não se aproxima. Mas através de uma amizade, através da honestidade, visita a igreja. E o senhor tocou num assunto aí importante, que eu vi uma vez uma estatística que apontava de que a maioria, quase que mais de 90% das pessoas que vão à igreja, vão porque são convidadas por um amigo ou por um familiar. Diz que há sim aquele indivíduo que toma a decisão de ir à igreja sem precisar de um convite, tem. Mas essa situação é o mínimo.
todos que vão à igreja, pessoas não evangélicas que vão à igreja, sempre vão ou por conta de um convite de um familiar ou convite de um amigo. Então, a gente percebe que o estabelecimento de uma rede de amizades é essencial no processo da evangelização, principalmente no presente momento. É um crente salvo em Cristo Jesus, que participa da sociedade, mas sem se contaminar com o mundo, se transforma numa referência. Não a referência somente para os amigos, mas também para os colegas, porque existe essa diferença entre amigos e entre colegas. Amigo é mais próximo, colegas muitas vezes pode ser um colega de profissão, pode ser um colega de trabalho, coisa desse tipo, mas o crente precisa estar justamente ali participando, sendo esse referencial, e é por meio dele que muita gente vai se entregar para Jesus. Diga-se de passagem, quem pode falar aqui muito melhor que eu é o evangelista Sóstenes, que existem determinadas culturas, por exemplo, que se você não se aproximar da família, essa família nunca vai se chegar para Jesus. Um exemplo disso, para não ficar só em palavras, assim, só numa argumentação sem texto bíblico, capítulo 15 do livro de Lucas, Jesus se aproximou dos fariseus, ou melhor, dos publicanos e pecadores, né? Daquela parte da sociedade que era rejeitada. Agora imagine se Jesus chegasse, pastor, e agisse realmente como esse irmão disse assim, ele foi, mas não era para ter ido. Ele queria ser mais justo que Jesus. Jesus não tinha nem chegado na casa de Zaqueu, o publicano. Vamos lá para o segundo subtópico, uma casa hospedeira. Eu queria pedir a próxima tela, por favor. Então, nós temos aí, evangelista Sóstenes, uma família de Betânia. Nós comentamos sobre Jesus, sobre o trânsito de Jesus na sociedade, Jesus se relacionava com todos. O evangelista mostrou perfeitamente a comparação cirúrgica entre João Batista e Jesus. João Batista tinha toda uma característica singular no desenvolvimento do seu ministério, era raça de víboras e não tinha conversa, gostasse ou não gostasse, e o povo dizia, ele é endemoniado. Aí Jesus se relacionava com todo mundo, sentava com os publicanos e pecadores, dizia, esse é glutão, esse é beberrão, e comparava, colocava Jesus dentro do mesmo nível de condição, porque Jesus estava se relacionando. E aí a célebre frase de Jesus, né, que ele não veio, que o médico não é para os sãos, mas para os doentes. Então, referendando de que ele veio para a sociedade, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, sobre Jesus, ponto pacífico, ponto fechado. Vamos agora, já que o tema é a amizade de Jesus com uma família de Betânia, vamos agora para a família de Betânia. Uma família de Betânia. Eu queria que, por favor, o senhor lesse esse quadro aí e a gente pudesse comentar. Pois bem, pastor. Uma família de Betânia. A família em destaque se limita a 3 irmãos, todos eles seguidores de Jesus, vistos entre seus amigos mais próximos. Vejamos algumas informações a respeito de cada um deles: Marta, Maria e Lázaro. Então, nós podemos ver, pastor, diante das informações bíblicas, e a nossa lição ela é comentada pela Superintendência das Escolas Dominicais aqui em Pernambuco, as características de cada um deles. Por exemplo, Marta, seu nome quer dizer senhora. Ao que parece, ela era a irmã mais velha dos seus irmãos. Tanto é que nós podemos perceber que sempre o seu nome é citado como o primeiro nome. E possivelmente a casa onde Jesus se hospedava era justamente a casa que estava sobre a sua administração, sobre a sua liderança. Então, percebemos ali Marta bastante ocupada também com os afazeres para receber bem a Jesus. Inclusive, me permita aqui já fazer um comentário, já que estamos falando de Marta, que muitas pessoas condenam Marta por estar preocupada com a logística de um bom acolhimento para o mestre. Mas às vezes eu me pego pensando, quantas vezes nós estamos preocupados também com uma logística para acolher os irmãos, para fazer a obra do Senhor com aquele esmero, com a dedicação, a excelência que o Senhor mesmo merece. E às vezes Marta, ela é totalmente discriminada, mas é importante percebermos que nela havia um interesse de um acolhimento para recepcionar o seu amigo. Obviamente que o que Jesus disse é confirmado, porque a melhor coisa é estar na presença dele. Isso não podemos negar. E é justamente o que acontece com Maria.
Maria, o seu nome é derivado da mesma raiz hebraica do nome Miriam. E esse nome significa ser amargo ou amargar, como também pode ser interpretado como ser forte ou fortalecer. E esta personagem, ela está bastante presente no relacionamento interpessoal com Cristo, onde ela é encontrada aos pés de Jesus, aprendendo com ele. Outro momento, ela se encontra, conforme João capítulo 11, chorando aos seus pés, e outro momento, adorando em forma de gratidão, conforme capítulo 12 de João. Então, a presença tanto de Marta e de Maria é algo muito patente nas Escrituras. Mas não só essas duas, mas o próprio irmão Lázaro. E aí nós temos uma história, uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, onde a Bíblia mostra que Jesus era o amigo de Lázaro, a quem ele amava. Não era simplesmente uma amizade de um relacionamento interpessoal, mas era também alguém a quem Jesus amava. E gostaria ainda de acrescentar mais um particular, de que o fato de ser amigo de Jesus não significa que as intempéries da vida não virão sobre nós. Perfeito. Ele é amigo de Jesus, no entanto, ele sofre enfermidade, conforme a Bíblia nos diz. Jesus não responde a ele e nem às suas irmãs, no caso, na hora que eles esperam, da forma que eles esperam, mas no seu tempo oportuno, Jesus vem em resposta. E aí está esta família tão formidável, né? A família de Marta, Maria e Lázaro. Evangelista Lucena, o ministro Sóstenes colocou aqui uma coisa interessante, né? Que independentemente do relacionamento de Jesus com essa família, isso não impede que esta família passe por situações adversas, como aconteceu de fato. Lázaro adoeceu e depois morreu, Jesus sentiu compaixão, chorou. Tem gente que diz que ele chorou por causa da incredulidade do povo. Nada disso. O texto lá diz que ele chorou, e tanto que o pessoal olha para ele e diz assim, vede o quanto o amava. Agora, é claro, a Bíblia diz Jesus chorou, mas não diz a intensidade que Jesus chorou. Eles disseram, João chegou lá, Jesus chorou, mostrando, descrevendo apenas Jesus parado e as lágrimas correndo no canto. Jesus chorou, viu Jesus soluçando, viu Jesus num maior pranto. Não, o texto diz Jesus chorou e a gente não tem mais que fazer ilação nenhuma disso, ele chorou. Então, isso mostra que mesmo famílias que têm amizade com Jesus, mesmo famílias que têm Jesus no centro, é preciso que se tenha essa lucidez de dizer assim, nós podemos passar por qualquer intempérie, mesmo tendo a amizade do Senhor. Porque há pessoas que acham o seguinte, não, eu sou filho de Deus, filho do rei é príncipe só tem o melhor, Deus só dá o melhor, às vezes adoece, não diz, eu rejeito essa enfermidade, eu não aceito, eu profetizo sobre mim mesma, prosperidade, como se a vida e o relacionamento com Deus se limitasse às coisas deste mundo. Quando a gente olha para a relação lá de Hebreus 11, dá vergonha quando se posiciona desta forma, porque ali todos perseveravam na fé. Abraão, Deus disse, eu te dou essa terra, mas Abraão disse, tu me desse essa terra, mas o meu coração está numa terra superior, uma cidade construída pelas mãos de Deus, cujo fundamento é o Senhor que fez. Então, é importante que se tenha em mente que toda a família cristã precisa ter amizade, precisa ter relacionamento com Deus, mas também deve ter a consciência de que Ele é soberano e mesmo em meio à adversidade, Ele estará no seio da família. Perfeitamente, pastor. É o desdobramento do que se entende desse relacionamento tão íntimo, não? E é bom que se faça esse recorte, esse destaque, para não nutrir essa ideia triunfalista que algumas pessoas têm na atualidade. Da ideia de que quanto mais se aproxima de Deus, menos problemas terão, a ponto de não ter nenhum problema. Esse capítulo de número 11, principalmente, que é o segundo texto no qual a lição está fundamentada, mostra claramente, não é? Por 3 vezes o texto bíblico vai dizer que Lázaro é amado, não é?
isso reconhecido pelas suas próprias irmãs, o que elas utilizam como um apelo emocional para forçar Jesus vir de imediato. E Jesus disse, não, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, e fica 2 dias ainda no lugar, não respondendo de imediato. O texto bíblico vai dizer que o próprio João reconhece isso e faz o registro, isso está no capítulo 11, versículo de número 4, dizendo que não só Lázaro, como Marta e Maria eram alvos desse amor. Jesus vai chamá-lo de amigo, e os próprios judeus, quando veem Jesus chorando, também reconhecem esse grau de intimidade, de aproximação. Mas isso não blindou deles enfrentar aquele problema. E o que é curioso, pastor, é que o livro de João, ele praticamente inicia o ministério terreno de Jesus, mostrando Jesus operando um milagre no meio do ambiente familiar. O capítulo de número 11, que registra o 7º milagre registrado pelo evangelista João, com o propósito didático, pedagógico que todos nós conhecemos, para ressaltar a divindade de Cristo, a sua messianidade, para que todos que crescem tivessem a vida eterna, vai mostrar exatamente uma família enfrentando também um problema de onde vem a necessidade de um milagre. Então, tanto a família lá do capítulo 2 de João, como esta, mesmo tendo Jesus presente, tendo a sensibilidade de estar com Jesus no centro da sua família, isso não tornou ileso a enfrentar problemas. E é bom que se lembre isso, porque família que tem Jesus no centro também enfrenta dificuldades, né? Crentes que servem a Jesus batem com o carro, ficam desempregados, ficam enfermos, né? Enfrentam crises familiares também, e isso não significa necessariamente que todas estas crises é um indicativo de que há um pecado, de que a pessoa quebrou princípios, não necessariamente. Nós vemos nesse capítulo de número 11 de que essa ideia triunfalista, de que tem que se reivindicar, de que não pode se aceitar problemas, não se coadunam com a doutrina bíblica. E esse capítulo 11, pastor, é também apologético nesse sentido, doutrinário, porque mostra claramente de que uma família, mesmo tendo a amizade de Cristo, tendo a porta aberta e a presença dele na centralidade daquela casa, enfrentará problemas. O diferencial, me permita para fechar essa minha fala, é que quando esses problemas surgirem, ou quando estão se enfrentando, a amizade, esse grau de aproximação, dará a oportunidade para essa família recorrer ao amigo, né? E aí onde está o diferencial? Qual é a diferença entre servir a Deus e gozar da sua amizade para uma pessoa que não a tem? É que ambos enfrentam problemas, mas o diferencial é que o amigo pode recorrer, o amigo pode buscar consolo, o amigo pode buscar, não é, uma orientação independente do horário. Já tive a necessidade de dias específicos, seja de madrugada, num domingo à tarde, num feriado, por uma necessidade de ligar, porque é um amigo, porque a gente pode recorrer. Ora, se no âmbito material, tendo esse grau de intimidade, nós podemos recorrer a amizades, imagine tendo a consciência de que Deus é o nosso amigo e está esperando também que nós o busquemos. E daí, talvez, me permita, for ter sido uma das razões pelas quais Deus ter permitido algo acontecer nesta família, que goza da sua amizade, para estreitar ainda mais, dizendo, vocês dependem totalmente de mim. E essa circunstância está aproximando vocês ainda mais. Quais os frutos da amizade com Jesus? E que lições podemos extrair desta amizade? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco de nossa lição. Estamos esta semana estudando a 13ª lição de nosso trimestre, que tem como título A Amizade de Jesus com uma família de Betânia. E no bloco anterior nós havíamos comentado um pouco sobre a família de Marta, né, composta por Marta, Maria e Lázaro. Comentamos desse relacionamento de Jesus com esta família e ficamos nesse bloco a comentar sobre os frutos da amizade com Jesus a partir desse estudo de caso da família de Marta. Então nós vamos chamar o segundo bloco aí, o segundo tópico, frutos da amizade com Jesus, presença real do Filho de Deus, desenvolvimento espiritual e serviço concreto. Irmão Jonas, dê uma síntese aí nesse tópico. Esse segundo tópico, pastor, nós podemos resumir e tem uma palavra-chave que se destaca, presença real do Filho de Deus, que por sinal é um item, né, da lição, na casa. Observe que
Betânia, a cidade de Betânia, melhor, a aldeia de Betânia é uma aldeia simples. Não está falando de uma grande cidade, mas existia uma casa. E essa era uma das poucas casas, quando você vê Mateus, Marcos, Lucas e João, uma das poucas casas que Jesus tem acesso a ela, no sentido dessa família recebê-lo. Lá em Lucas, capítulo 10, e o versículo de número 18, capítulo 10 de Lucas, e versículo 38, diz o texto sagrado, confirmando justamente essa verdade, que a presença do Filho de Deus era constante justamente na casa de Maria, Marta e Lázaro. Versículo 38 do capítulo 10 de Lucas diz: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Duas coisas que merecem destaque aqui. É uma família que tem a facilidade de receber Jesus, de hospedá-lo na sua casa. É uma família que também, além de receber Jesus, tem a oportunidade de ouvir a palavra de Jesus dentro da casa. Então, uma família que é ensinada pelo próprio Cristo. Então, nós podemos ver que um dos frutos, né? Presença real. O outro fruto é a palavra que é ministrada ali dentro. Então, uma família que se dispõe a ter Cristo como centro é uma família que também vai valorizar a palavra. Então, é um dos frutos que a gente pode ter. Outra coisa, fala de serviço concreto. Eu vou só inverter a ordem aqui, porque a gente vê tanto Marta como Maria com aquela preocupação, principalmente uma delas, de servir, de preparar o melhor. Então, a palavra comunhão envolve também serviço, que também é um fruto. A palavra comunhão, ou a presença real de Jesus, dá a essa família comunhão, dá a essa família a oportunidade de ouvir a palavra, dá a essa família também a oportunidade de prestar um serviço ao próprio Cristo. Então, um dos frutos que também tem aí é o aprofundamento também dessa amizade, que no capítulo 11, que já foi mencionado aqui pelo evangelista Jonathan Lucena, capítulo 11, versículo número 5, diz que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. E até no momento mais difícil, que é o capítulo 11, versículo 11 do livro de João, Jesus diz assim: nosso amigo Lázaro. Ele não fala só de um servo. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Então, alguns frutos que nós podemos mencionar aqui para quem está nos escutando, deixar tudo relacionado. Quais são os frutos? Presença real. Qual é o fruto? Ouvir a palavra de Deus. Qual é o fruto? O aprofundamento da amizade ou da comunhão dentro dessa casa. Qual é o outro fruto? A questão do serviço prestado a Cristo ali dentro. Então, uma família que pode receber Jesus pode gozar de todos esses frutos. Mas lembrando que isso não impede as intempéries da vida e os problemas que vão surgir. Tem uma coisa interessante para passar para o senhor, pastor, devolver, é que a amizade aqui ela vai sendo construída em momentos difíceis, né? Porque foi muito interessante o que o evangelista Jonatas disse. Eles dizem assim: Lázaro, teu amigo. Lázaro, teu amigo. Às vezes, assim, para dizer assim, vem rápido porque é teu amigo. Mas na hora que Jesus disse assim, onde o puseste? Chegou até Jesus. Levaram Jesus até o sepulcro. Jesus tinha poder. Tem poder. Ele calou o vento, o mar e a tempestade. Ele podia chegar e dizer assim, pedra, sai daí. E Jesus não fez isso. Eu disse, eu dou a vida, mas quem tira a pedra é vocês. Nós somos amigos, mas você tem que fazer alguma coisa. Então retira a pedra para eu poder atuar. Irmão Jonas, e essa questão de tirar a pedra é outra situação. É verdade. É como Jesus chorou, Jesus chorou por causa da incredulidade. E Jesus mandou tirar a pedra da incredulidade. Seria a pedra da incredulidade. E o texto, né, não tem nada a ver nada com isso, né? Eu queria chamar o próximo tópico 3 de nossa lição, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Evangelista Sóstenes, eu vou na sua mesma linha de argumento e quero aqui também ser um advogado da irmã Marta. Ser um advogado da irmã Marta. O texto, em primeiro lugar, é dizer que a Marta não pode ser em nenhum momento descredibilizada, não pode ser colocada de lado como símbolo de uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. Observe, o recorte que nós estamos estudando mostra Jesus chegando na casa dela, primeiro. Segundo, ela recebendo Jesus.
e ela procurando fazer o melhor que pode para Jesus. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas Jesus repreendeu ela. Sim, mas qual foi a pontuação de Jesus para ela? A pontuação de Jesus para ela diz assim, versículo 41, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Vamos pegar essa frase. Vamos agora para outra descrição de Lucas, versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Ou seja, essa informação que a gente tem, que Marta estava em casa, recebeu Jesus, mas estava ocupado com muitos serviços. Pode-se deduzir que estes serviços sejam relacionados à presença de Jesus, ou seja, vou fazer o melhor que eu puder fazer para recepcionar o meu mestre, vou fazer o melhor. Só que aí o problema é que houve um excesso, ela acaba excedendo de tal forma que acaba se focando tanto naquilo que deveria preparar para Jesus, que de repente acaba esquecendo do próprio Jesus. E não se dando por satisfeita, ainda vai junto de Jesus reclamar porque Maria estava lá sentada aos pés do mestre. E aí Jesus entra com a frase, né? Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas uma é necessária. Ou seja, o próprio visitante estava dizendo a ela, se tranquilize, se preocupe não. Se tranquilize, fique aqui junto de mim, venha aprender a palavra. Com relação a demais coisas, aqui, claro, isso é um acréscimo nosso, não é? Em relação às demais coisas, se preocupe não, o que der para fazer, faz. Se não der para fazer, um contexto nosso, aquela galinha assada, toda recheada, dá. Se não der para fazer um cuscuzinho aqui no Nordeste, não tem problema, a gente está aqui. O importante é que você esteja aqui. Por isso que ele diz assim, de tudo que você está fazendo, só uma coisa é necessária. E o que era necessário? É você estar aqui, como Maria, aprendendo aos meus pés. Então, isso não mostra que ela era insensível, como alguns dizem, insensível à voz de Deus, insensível à presença de Cristo. E a gente percebe que Maria ela tinha uma sensibilidade maior, fato. Tanto que quando ela está lá na casa do Simão, leproso, Jesus está lá, também na casa de Simão, olha, social, também jantando lá na casa de Simão, aí Maria quebra lá o vaso de alabastro, derrama na cabeça, né? Os dois evangelistas dizem que derramou na cabeça, o outro ainda diz, João vai dizer que colocou nos pés, ou seja, derramou na cabeça e derramou nos pés, e Maria demonstra aquele amor, aquele carinho. Aí entra para esse tópico nosso, compreender uma história de amor, isso é fato, compreender o outro, ou seja, é preciso que a gente entenda as pessoas a partir da sua constituição. E aí voltamos àquilo que o evangelista disse no início, a questão de uma pessoa mais extrovertida, de uma pessoa mais introvertida, de uma pessoa mais impulsiva, de uma pessoa mais sensível. E a gente não pode dizer que uma pessoa mais sensível é mais espiritual do que uma pessoa impulsiva, ou que uma pessoa impulsiva, por ser impulsiva, é mais espiritual do que uma pessoa mais sensível. Porque cada um dentro da sua dinâmica, cada um dentro da sua formação, cada um dentro da sua formação, de sua personalidade e do seu temperamento, tem o seu nível de espiritualidade e de relacionamento que não pode ser mensurado por ninguém, porque isso é particular, isso é bem de foro íntimo. Pastor, é bastante interessante essa sua fala, porque nos leva a pensar justamente nesses relacionamentos interpessoais. A princípio citamos aqui Salmo 133, a composição química do óleo e a composição química da água, e Deus interagindo com eles, dizendo que é possível haver unidade. Existe uma obra muito interessante, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Ele informa que as pessoas manifestam os seus afetos de diversas formas, e ele apresenta pelo menos 5. Uma pessoa manifesta o seu afeto através de entrega de presentes, outra demonstra os seus afetos por palavras de afirmação, outras pelo toque, quando toca, acaricia, abraça, outro apresenta também esse afeto por atos de serviço, e outros por tempo de qualidade.
na minha superficial análise da questão, percebo que Maria era a que estava preocupada com o tempo de qualidade. Eu vou ficar aqui perto do Senhor, aproveitando esse tempo de qualidade. E ali ela estava demonstrando o seu afeto. Marta, por sua vez, ela entendia que a demonstração do seu amor pelo Mestre era justamente pelos os atos de serviço. Quanto melhor eu servir, quanto melhor eu recebê-lo, apresentar essa logística, então isso aqui será demonstrado o meu amor por ele. Então nós percebemos o quê? Nesses dois casos, que essas mulheres vão mostrando demonstrando o seu afeto por Jesus e Jesus, por sua vez, chamando-as para perto. É interessante, pastor, o texto de João, capítulo 11, o versículo de número 21, se nós pudermos voltar lá para João, no episódio da morte de Lázaro e a sua ressurreição, né? O versículo 21, João 11, 21 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As frases das duas são idênticas, sendo que a forma que Maria chega perto dele resulta no versículo 33, que nós vemos que Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Veja que aquela atitude de Maria fez com que Jesus chorasse. Então nós percebemos aqui que relata-se uma história de amor, cada uma vai demonstrando os seus afetos e Jesus compreende cada uma delas. Dentro da sua estrutura, Jesus vai acomodando essa, vai acomodando aquela, vai acomodando Pedro e a Lázaro. E o interessante é que esta amizade com Jesus vai resultar justamente nisso. Num Jesus que compreende cada um de nós dentro dos nossos limites, dentro da nossa realidade. E o subtópico 3, evangelista Lucena, fala sobre ponderar quanto aos cuidados da vida. Eu disse aqui que o erro de Marta não ignorou Jesus. O erro de Marta foi se exceder nos cuidados. Se exceder. Ela queria o padrão que às vezes estabelecemos um padrão de serviço na nossa mente tão alto, que nos ocupamos tanto com esse padrão que acabamos esquecendo o mais essencial, que é o próprio Jesus, né? Se relacionar com ele. Então, Marta era tão espiritual quanto Maria. O que se percebe aqui no texto, pelo menos assim, maneira uma análise bem superficial, é que Maria era muito mais sensível, de repente era muito mais emotiva, tanto que foi justamente o choro dela que houve aquela comoção, o fato de era aquela pessoa que pegou o que tinha de melhor. Alguns autores vão dizer que aquele nardo que ela derramou tenha provavelmente, porque aí já é demais, né? Provavelmente o que sobrou da época que Lázaro havia falecido e foi colocado e tal. Mas a grande verdade é que Marta servia dentro da sua individualidade, embora que acabou se excedendo, porque aquele que foi recebido foi ele que estava dizendo: não precisa disso. Se ocupe com o que é mais importante. Talvez pelo fato de ter amizade, dizer assim: Jesus está aqui hoje, mas amanhã Jesus pode estar também. Entendeu? Então vou sempre fazer o melhor. Então, com relação a essa lição, ela nos mostra que nós devemos também ponderar quanto aos cuidados. Ter amizade com Cristo, e aí traduzindo para a família cristã, cultivar esse relacionamento com Deus. Os pais devem entender que os filhos se relacionam com Deus de maneira diferente, porque os filhos são diferentes. Tem um filho que vai ser mais sensível, qualquer coisa chora e tal. Já tem outro que é já mais analítico. Não quer dizer que ele não tem a sensibilidade do outro, mas ele é mais analítico. Tem pessoas, por exemplo, você está ministrando a palavra e no instante choram. Já tem outros que ficam analisando até entender e aí chorar. Então, a gente tem que ter esse cuidado
primeiro na análise dos nossos filhos, na família e também na nutrição da nossa família no relacionamento com Cristo. Com toda certeza, pastor. O que eu poderia dizer, apenas para acrescentar, contribuir com essa fala, é que essa família, ela reúne, cada um desses integrantes, reúne qualidades que são importantes, que a família em sua totalidade possa ter, ou que deve ter. Principalmente aquela que deseja, não é? Estar vivenciando um nível de amizade como eles vivenciaram. Então, da mesma forma como Marta, que demonstrou seu afeto, como disse muito bem o evangelista Sóstenes, seu amor, através do serviço, a família que quer gozar da amizade com Cristo, precisa também estar disposta a servi-lo. Isso fica claro na Bíblia, quando nós encontramos a palavra de Deus nos incentivando, melhor dizendo, a servirmos ao Senhor da melhor forma. Não é? O Salmo de número 100, versos 1 e 2, diz que devemos servir com alegria. O texto de Lucas 8, versículos 2 e 3, diz que nós devemos servir com os nossos bens. E Lucas 10 e 27, que é uma passagem que antecede ao que está registrado sobre o recebimento desta família, em Lucas 10, 38 em diante, dizer que deve-se servir ao Senhor, amá-lo de todo o coração. Então a família precisa seguir esse princípio visto na vida de Marta. Como da mesma forma reunir também a qualidade dessa sensibilidade, desse tato, não é? De estar com os ouvidos abertos, mãos dispostas para trabalhar, mas sensibilidade auditiva para dar ouvidos à voz de Deus. O que deve ser também nutrido. A própria palavra de Deus vai dizer de que essa atitude de assentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra deve ser o padrão de amizade, ou quem quer desfrutar desta amizade. Em contraste com aqueles que chamavam Jesus de Senhor, Senhor, mas que não ouviam a sua palavra, ou que não obedeciam a sua palavra, Marta está disposta a ouvir. E a palavra ouvir, salvo engano, estou aqui diante de 3 professores que vão estar me ajudando, a palavra ouvir à luz da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é dar ouvidos não só ao ruído, ao som, mas obedecer. E quando ela se inclina aqui a ouvir, ela está com o interesse de obedecer, de colocar em prática. O que o próprio Senhor Jesus vai dizer, isso está em Lucas 8, versículo 21, de que os verdadeiros irmãos, que o Senhor falou, não é, no primeiro bloco, que é esse nível de amizade, que começa com servo, depois amigos, mas há, como disse o proverbista, amigos que são, no momento da angústia, nasce o irmão, que é um nível maior de intimidade. Ele vai dizer de que os seus irmãos espirituais, Lucas 8 e 21, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, uma família, pastor, que quer gozar da amizade, claro, entendendo de que essa amizade nunca vai blindar contra as dificuldades desta vida, isso é normal. O próprio Jesus disse, em Mateus capítulo 7, sobre aqueles 2 alicerces, comparando a realidade, usando a figura da casa, diz que aqueles que ouvem e não praticam é o que edifica a sua casa sobre areia, vêm as dificuldades e derrubam aquela casa e grande é a sua queda. No entanto, os que ouvem e praticam é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Vêm os rios, sopra os ventos, mas permanece de pé. Os ventos virão, independente de qualquer coisa, mas tendo essa base de amizade, de relacionamento, de amor, de afeição com Cristo, fundamentado em servi-lo, em ouvir a sua voz e, sobretudo, destacar a sua presença, isso aí é o que toda a família deve nutrir. E eu finalizo lendo o texto de João, capítulo 15, versículo de número 14, para apenas corroborar com esse pensamento. João, capítulo 15, versículo de número 14, quando diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15 ainda: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então a família que deseja nutrir este grau de intimidade precisa seguir esses princípios. Irmão Jonas, o nosso tempo já está indo embora. Eu queria chamar a próxima tela. Vamos fazer aqui um ping-pong, né? Prioridades de uma família amiga de Jesus. O senhor poderia ler, por favor, e rapidinho comentar? Bom, prioridades, entre várias prioridades de uma família, podemos mencionar essa primeira. Prioriza a presença de Jesus dentro de casa. Uma família que serve a Deus, tem o prazer com as coisas de Deus, com certeza vai querer que Jesus seja o centro dessa família.
Nós já vimos aqui que quando Jesus estava na casa de Lázaro, uma palavra que se destaca é eles, né, vamos dizer assim, todos ali estavam ouvindo a palavra de Deus. Então, uma família que prioriza a presença de Jesus, com certeza prioriza os seus ensinos e a sua palavra. Evangelista Sóstenes, o próximo ponto. Prioriza os ensinamentos de Jesus. É maravilhoso quando vemos uma família que prioriza, coloca os princípios da educação, dos relacionamentos, das atividades nos ensinamentos de Jesus. Quando a família age desta maneira, ela consegue ser bem-sucedida em todas as suas atividades. Pastor, eu poderia lembrar a palavra de Josué, que é a consequência de quem prioriza o ensinamento, né, que é a inclinação de servir. Em um momento crítico, ele reúne-se com a sua família diante da nação de Israel e diz, olha, vocês escolham, né? A minha atitude e a minha definição em relação ao que aprendi em relação à presença de Deus e os seus ensinamentos está em Josué 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão Jonas, que conselho rápido o senhor poderia dar ao professor que nos acompanha na conclusão desse trimestre? O professor da Escola Bíblica Dominical, ele tem que se basear no texto da lição, principalmente Lucas capítulo 10, versículo 38 a 44, João capítulo 11, o versículo 5 até o versículo número 11. Vale mencionar o seguinte, sempre priorizar uma coisa que é fundamental, a presença de Cristo dentro de casa depende da família que também quer recebê-lo. Ministro Sóstenes. Que cada professor possa, de fato, exemplificar com os textos bíblicos para que os alunos percebam que as suas atividades sociais devem estar totalmente interagindo com a palavra de Deus. Evangelista? Eu diria, pastor, que é uma ótima oportunidade para o professor que eventualmente esteja falando numa classe, que alguém esteja enfrentando dificuldade ou que precise, não é, ajustar a amizade, lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, para eventuais casas que estejam com Jesus fora dela, não é? Quando ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aproveitar a oportunidade, mostrando que Jesus está à disposição para estar no centro de toda a casa. Portanto, professor, nesse finalzinho de trimestre, dê uma revisão geral com sua sala, procure mostrar aos seus alunos a importância da família estar integrada na igreja. Na lição de hoje, nós aprendemos que a família precisa estar aprendendo com Jesus, ter uma amizade com Jesus e estar servindo a Jesus. Aqui em Pernambuco, a Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, as escolas têm um lema. E qual é o lema? Eu e minha família na EBD. Aos pais que nos acompanham neste momento, não leve o seu filho para a igreja, vá com ele. Não deixe o seu filho na igreja e volte para casa, que chegará um momento em que seu filho vai pensar, se a igreja é tão importante, por que é que meu pai não fica nela, me deixa e vai embora? Então, faça como a família de Marta, priorize Jesus, deixe Jesus no centro, aprenda com Jesus e sirva a Jesus, porque no mundo em que vivemos, Jesus sempre deve ocupar o lugar de prioridade, não só na nossa vida individual, mas no centro de nossa família. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, agradecendo pela finalização de mais um trimestre, pela bênção que Deus nos deu de durante esse trimestre estarmos aprendendo sobre este tema tão importante. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua graça e a sua bênção sobre cada um de nós. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos nesse instante concluindo mais um trimestre. Trimestre este, Senhor, onde estivemos aprendendo, Senhor, a Tua palavra, a Tua direção, Senhor, para as nossas vidas e princípios, Senhor, que estaremos aplicando e que estamos já aplicando, Senhor, às nossas famílias. Te agradeço, Senhor, porque cremos piamente que Tu, por meio desse trimestre, Tu estivesse, Senhor,
trabalhando, edificando, reestruturando famílias. Famílias foram edificadas, casamentos, Senhor, foram reatados, foram fortalecidos para a honra e a glória do Teu nome. Relacionamento entre os filhos, Senhor, passaram a ser saudáveis. Nós cremos piamente, Senhor, a partir da ministração da Tua palavra durante este trimestre. Continua abençoando a cada um dos Teus filhos e que tudo quanto aprendemos, Senhor, nesse trimestre, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Tu nos ajude a colocar em prática. Abençoe, Senhor, o nosso pastor presidente, Teu filho que Tu tens chamado para estar à frente desse grande trabalho, a todos, Senhor, que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho, Senhor, todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje concluímos a lição do segundo trimestre de 2023. Na próxima semana daremos início à nova lição com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Faremos um panorama geral da nova lição e introduziremos a primeira com o seguinte título: A Igreja diante do espírito da Babilônia. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.